Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. O nosso conteúdo de hoje é pontuação. Vocês já viram, já assistiram aí a um vídeo que explica um pouquinho sobre esse conteúdo. E agora nós teremos aqui mais detalhadamente a explicação de alguns sinais de pontuações que nós utilizamos em nosso dia a dia, Claro que alguns são mais utilizados que outros, mas a gente vai ver aqui os 10 sinais de pontuações mais utilizados na língua portuguesa. Primeiro a gente vai ver aqui o conceito. O que são os sinais de pontuação? São recursos prosódicos que conferem às orações ritmo, entoação e pausa, bem como indicam limites sintáticos e unidades de sentido. Na escrita, substitui em parte o papel desempenhado pelos gestos na fala, garantindo coesão, coerência e boa compreensão da informação transmitida. Resumindo, por que os sinais de pontuação são tão importantes? Às vezes a mensagem, ela até pode chegar ao receptor, a quem você está enviando a mensagem. Mas geralmente, se não tiver o sinal de pontuação colocado no lugar certo, nas palavras certas, após as palavras certas, dificilmente irá haver um entendimento dessa informação transmitida, Geralmente, não irá acontecer uma compreensão. Por isso, os sinais de pontuação, eles servem para que a gente, na hora da leitura, fazer a pausa de acordo com cada pontuação. Confira abaixo os 10 sinais de pontuação utilizados em nossa língua, assim como as situações em que devem ser empregadas seguidas de exemplo. O ponto, por exemplo, o ponto pode ser utilizado para, letra A, indicar o final de uma frase declarativa. Tá aí o exemplo. Acho que Pedro está gostando de você. Então, nós temos aqui uma declaração de um sentimento, de alguém por algo, E aqui nós temos uma afirmação. Letra B, separar períodos. Exemplo, ela vai estudar mais tempo. Ponto. Até aqui eu tenho um entendimento. Está só simplesmente dizendo que uma pessoa vai estudar por mais tempo. E eu tenho aqui o segundo período, que pertence à mesma frase. Só que está, complementando a primeira. Ainda é cedo. Letra C, abreviar palavras. Nós já vimos em aulas anteriores os pronomes de tratamento. E aqui nós temos um exemplo claro disso. Vossa Excelência. Observe aqui que Vossa Excelência é um pronome de tratamento e aqui ele está abreviado. Assim como existem vários outros. Vossa Eminência, Vossa Majestade, Senhor, Senhora. Então, tudo isso são exemplos de como a gente deve utilizar o ponto. 2 pontos. Deve ser utilizado com as seguintes finalidades. Iniciar a fala de personagens. Por exemplo, ela gritou. 2 pontos. Aí aqui é como se a pessoa estivesse falando mesmo. É uma fala direta. Vá embora. Certo? A letra B. Anteceder apostos ou orações apositivas. Enumeração ou sequência de palavras que explicam e ou resumem ideias anteriores. Exemplo, esse é o problema dessa geração. 2 pontos. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Observe que aqui há uma familiaridade, Parece um pouquinho lá com a questão do ponto. Quando aqui eu digo que o ponto ele serve para separar períodos. Só que aqui, o primeiro período, ele já complementa. Ele é uma frase completa. A segunda frase é apenas para afirmar a primeira. Já aqui, é apenas para indicar o motivo da primeira. Já aqui no exemplo aqui dos 2 pontos, que diz que aqui é um exemplo de frases apositivas, porque apositivas é como se elas fossem um complemento,
é uma expressão que aparece em uma oração se referindo a outra anterior. Então, aqui, por exemplo, esse é o problema dessa geração. Aqui não teríamos uma frase completa, por isso eu não posso colocar apenas o ponto. Então, foi-se colocado 2 pontos para que a próxima, né, a continuação da frase, explicasse ou complementasse, aliás, complementasse a primeira. Qual é o problema dessa geração? Como se eu estivesse fazendo uma pergunta. 2 pontos. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. O mesmo acontece aqui com esse outro exemplo. Anote meu número de telefone, né? Então, uma pessoa vai dar o número de telefone para outra para que complemente aí a frase. Letra C. Os 2 pontos também é utilizado para anteceder a citação direta. Às vezes vocês observam em final de avaliações, em final de atividades, algumas citações lá no finalzinho, né? Geralmente essas citações, elas vêm apenas entre aspas, certo? Só que aqui, quando a gente vai se referir de quem é essa citação, e como disse Platão, aí a gente utiliza os 2 pontos. Às vezes, dentro de um trabalho, a gente vai fazer uma citação direta de um autor, e aí, antes da gente colocar a fala desse autor, a gente tem que colocar o nome e os 2 pontos, e em seguida colocar a sua fala direta. Reticências. Usa-se reticências para indicar uma dúvida ou hesitação. Exemplo, sabe? Aí houve uma parada aí, como se a pessoa estivesse em dúvida do que falar. Preciso confessar uma coisa. Naquela viagem, gastei todas as minhas economias. Então, aqui, ou é uma interrupção de quando a pessoa está falando, a pessoa hesita em finalizar a fala, ou às vezes tem dúvida antes de finalizar a fala, sabe? Preciso confessar uma coisa. Naquela viagem, gastei todas as minhas economias. Letra B. Interrompeu uma frase. Já acabei de falar. Interrompeu uma frase incompleta sintaticamente. Talvez se você pedisse com jeitinho, aí pronto. Ficou aí uma ideia super entendida. A frase foi interrompida, ela não foi finalizada. E também a reticências, ela pode ser utilizada para concluir uma frase gramaticalmente incompleta, com a intenção de estender a reflexão. Aí nós temos aqui pedofilia, estupros, assassinatos, pessoas sem ter onde morar, escândalos ligados à corrupção. Aí deu-se reticência e finalizou a frase, olha, assim caminha a humanidade. Essa reticência aqui no meio da frase, aqui ela está dando ideia que além da corrupção, dos escândalos, dos estupros, dos assassinatos, ainda tem mais coisas que prejudica a humanidade, certo? Então, essa reticência no meio da frase está dando a intenção, a ideia de que há ainda mais coisa que prejudica a humanidade, além desses citados. Nós temos aqui o parênteses. Os parênteses são usados para quê? Isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas, e também podem substituir a vírgula ou o travessão. Exemplo, Rosa Luxemburgo nasceu em Zamość, que poderia ter sido simplesmente colocado uma vírgula e colocado aqui o ano, né, essa data, 1871. Mas foi substituída pelo parêntese, né? Então, aqui diz, ó, que serve para isolar frases intercaladas de caráter explicativo, que está explicando aqui o ano, né, que a pessoa nasceu. E aí, o outro exemplo, cheguei a casa cansada, jantei, aí entre parênteses, está fazendo uma explicação do que a pessoa jantou, um suco, aliás, um sanduíche, um suco, e adormeci no sofá. Mas se nós tirássemos esse parênteses aqui do meio, essa frase, simplesmente isolasse ela ou excluísse, a frase ficaria completa? Com certeza ficaria completa.
Aqui, entre parênteses, está só fazendo uma afirmação, né? Está servindo para isolar aqui uma explicação, né? De caráter explicativo. Se nós retirássemos essa parte, cheguei à casa cansada, jantei e adormeci no sofá. Agora, quando eu utilizo esse pedacinho da frase que está entre parênteses, eu estou apenas explicando. Cheguei à casa cansada, jantei um sanduíche e um suco e adormeci no sofá. Aqui o ponto de número 5, o ponto de exclamação. O ponto de exclamação é utilizado para exclamar. Assim, é colocado em frases que denotam sentimentos como surpresas, desejos, susto, ordem, entusiasmo e também espanto, né? Tá aqui umas frases bem simples. Juliana, bom dia, né? Um cumprimento. Tá desejando bom dia a uma pessoa. Letra B aqui, fuja. Tá dando uma ordem, né? Tá se assustando. Aqui, ó, susto, né? E por aí vai. Letra C, que lástima. E também aqui outra frase, ganhei. Demonstra aqui a alegria, que aí vem a surpresa. Até um susto bom, né? Ganhei. Quando você ganha algo, alguma coisa que não está esperando, você se assusta, você se espanta. Então, nesses casos, pessoal, são utilizados sinaizinhos de exclamação. E aqui o ponto 6, que é o ponto de interrogação. Como utilizar? Em perguntas diretas. Quando você chegou? Uma pergunta simples e bem direta. Quando você vai embora, por exemplo, certo? E letra B, às vezes, pode ser utilizada junto com o ponto de exclamação para enfatizar o enunciado. Não acredito. É sério? Ou seja, aqui é como se a pessoa estivesse fazendo a pergunta e se admirando ao mesmo tempo, né? Às vezes acontecem situações que você está vendo, mas não está acreditando. Então, é utilizado. Há quem diga que esses dois sinaizinhos utilizados juntos não é correto. Mas nós estamos vendo aqui que é correto, sim, a utilização desses dois pontinhos juntos em nossa língua portuguesa. A vírgula. A vírgula indica uma pausa no discurso, enumerações e qualidades. Sua utilização é tão importante que pode mudar o significado, quando não utilizada ou utilizada de modo incorreto. Por exemplo, letra A, vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Se eu fosse ler essa frase sem vírgula, vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar, certo? Então, não teria uma entonação, não teria uma pausa. Letra B, Rose Maria, apresentadora do programa da manhã, falou sobre as receitas vegetarianas. Letra C, desta maneira, Maria, não posso mais acreditar em você. E aqui nós temos dois exemplos bem importantes. Até uma frase super parecida. Só vai mudar aí a vírgulazinha, a colocação. Onde nós colocamos essa vírgula, para vocês observarem que pode ter dois sentidos. Apenas com a ausência ou a má colocação desse sinalzinho de pontuação. Letra D aqui tem, mate não, salve-o, certo? Qual o sentido que está dando? Para não matar uma pessoa e salvá-la. Já na letra E, nós utilizamos aqui, mudamos aqui o sinal da vírgula. Mudamos de lugar. A vírgula depois do não, aqui na letra D, e na letra E, a vírgula ela vem depois, logo da primeira palavra. Mate, não salve-o. Observe que já deu ideia contrária. O entendimento da frase, apenas com a mudança da vírgula, né, já foi totalmente o contrário. A letra D está pedindo para não matar, salvar. E a letra E está dizendo, mate, não salve. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção aqui nesses detalhes. O ponto de número 8, ponto e vírgula. O ponto e vírgula serve para separar várias orações
dentro de uma mesma frase e para separar uma relação de elementos. É bem parecido com os dois pontos e com a vírgula. É um sinal que muitas vezes gera confusão nos leitores, já que ora apresenta uma pausa mais longa que a vírgula e ora mais breve que o ponto, né? Então, às vezes a gente se confunde por isso. Exemplos. Os empregados que ganham pouco reclamam, ponto e vírgula. Os patrões que não lucram reclamam igualmente. Outro exemplo. Joaquim celebrou seu aniversário na praia. Não gosta do frio e nem das montanhas. Os conteúdos da prova são... Aí tem aí, ó, os dois pontos para dar sentido de enumeração. E tem aí a enumeração, né, dos conteúdos. Que conteúdos são esses? Geografia, história, português. Geralmente a gente utiliza apenas colocando apenas a vírgula. Também utilizamos o ponto e vírgula para separar os itens de uma sequência de outros itens. Por exemplo, na hora de fazer uma relação de itens, uma lista, certo? Para preparar o bolo, precisamos dos seguintes ingredientes: uma xícara de trigo, ponto e vírgula, 4 ovos, ponto e vírgula, uma xícara de leite, ponto e vírgula, e por aí vai. O travessão. O travessão deve ser utilizado para os seguintes fins: iniciar a fala de um personagem no discurso direto. Então, ela diz, tá aqui o exemplo dos dois pontos que nós já vimos anterior. E aí, antes da fala dessa personagem, como se fosse o personagem falando, sempre deve haver o travessão. Gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. É como se a pessoa estivesse falando diretamente. E o mesmo exemplo aqui nos outros itens. Indicar a mudança do interlocutor nos diálogos. Querido, você já lavou a louça? Sim, aqui a pessoa está respondendo, né? Já comecei a secar, inclusive. Letra C, unir grupos de palavras que indicam itinerários. O descaso do poder público em relação à rodovia, Belém, Brasília, né? Como se fosse ligado uma cidade à outra, é decepcionante, né? Então, está falando tanto de um local como de outro. Letra D, substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. Dizem que Elvis, aí o travessão, o rei do rock, outro travessão, na verdade, detesta atuar. Então, nós já vimos lá também onde tem a vírgula, né, que foi dado esse exemplo, que pode ser substituído também pelo travessão. E aqui, por último, nós temos aqui esse pontuação aqui, aspas. As aspas são utilizadas para o seguinte objetivo: isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismo, palavrões e expressões populares. Exemplo: a aula do professor foi irada. Observe que a palavra irada, ela é uma gíria, tá bom? Ele me pediu um feedback da resposta do cliente. Feedback é o quê? É uma palavra, né, que contém estrangeirismo. Feedback é um retorno. O significado de feedback é como se você estivesse esperando o retorno de algo que você pediu. Ele me pediu um feedback, é uma resposta. E a letra B? Indicar uma citação direta. Ia viajar, viajei. 34 vezes às pressas, bufando com todo o sangue na face. Desfiz e refiz a mala. Aí é uma citação, é de um livro, de uma frase, né? De que alguém escreveu. E aqui foi colocado aqui simplesmente no final o nome do autor. O prazer de viajar, aqui geralmente é o livro, e o nome do livro, e aqui o nome do autor, Essa de Queiroz. Então, quando a gente tira uma citação de um livro, né, nós já vimos anteriormente, a gente sempre tem que colocar essa citação entre aspas e colocar no finalzinho o nome do autor, o nome do livro,
de onde foi retirado, se foi da internet, certo? O link da página. Então, aqui nós temos aqui, vimos aqui nessa aula de hoje, alguns sinaizinhos de pontuação. Espero que vocês tenham entendido. As dúvidas sempre surgirão, mas a gente vai tirando as dúvidas com as nossas atividades, né, conversando. Vocês podem estar me enviando as dúvidas de vocês, a gente vai sanando essas dúvidas. Sempre ficam. A língua portuguesa, ela é muito complexa, né? Para isso, sempre está mudando os acordos ortográficos, sempre estão se renovando, então sempre fica dúvida, não tem como. Então, desejo para todos uma boa aula e até a próxima.